Capítulo 196, Montanha-choque do trovão. Tradução, do Corã Revisão, Zezim. O pássaro vermilhão tinha cerca de 50 metros de comprimento. Tinha a cabeça de um fazão e um longo pescoço escarlate como o de uma cobra. Seu corpo estava coberto de penas e chamas ardentes envoltas em seu corpo. Quando voava, derramava luzes vermelhas cintilantes que salpicavam o mundo. Era lindo como um sonho requintado. Embora ele estivesse muito longe, Lin Ming ainda podia sentir o pássaro vermilhão emitindo uma grande pressão que fazia seu coração pular. Sob a natureza supressiva dessa aura, a velocidade de Lin Ming caiu. Ele olhou para o pequeno garoto flamejante para ver se ele havia alcançado ele. No entanto, ele não esperava que o pequeno garoto flamejante estivesse ainda pior. Ele realmente parou e estava olhando com os dois olhos para o pássaro vermilhão voando. O medo encheu o seu rosto. Lin Ming fez uma pausa. Milímetro. Tem medo? Neste momento, o pássaro vermilhão inclinou a cabeça para baixo, olhando para o pequeno garoto flamejante. O pequeno garoto flamejante estava com medo de sua inteligência. Ele deu um grito miserável antes de se virar e começar a correr. A velocidade do pequeno garoto flamejante era muito mais rápida do que quando ele estava perseguindo Lin Ming. Ele se tornou uma luz vermelha brilhante e em apenas algumas horas, já havia chegado à selva e tinha desaparecido de vista. Lin Ming ficou desconcertado, porque ele fugiu. Olhando o pássaro vermilhão novamente, ele pareceu hesitar por um momento. Então, não se incomodou mais com o pequeno garoto flamejante e continuou a avançar. O jeito que ele voava pelo ar estava cheio de uma majestosa elegância. Embora não batesse as suas asas muito rápido, sua velocidade era realmente incomparavelmente rápida. Em apenas alguns piscares de olhar, já havia voado para além do horizonte e se transformado em uma pequena sombra vermelha. Lin Ming estava um pouco confuso. O pequeno garoto flamejante estava obviamente com medo do pássaro vermilhão. Poderia ser. Claro, o pássaro vermilhão era uma besta santa de atributo fogo. A razão pela qual Shiguda estava procurando no pântano das águas negras era procurar algumas penas ou chamas que o pássaro vermilhão deixara para que pudessem ser refinadas na essência da chama eterna. Mas em contraponto, a essência da chama eterna também poderia ser considerada uma boa melhoria para o pássaro vermilhão. A essência da chama temia que ela fosse comida pelo pássaro vermilhão, logo ela se apressou em escapar. Compreendendo isso, Lin Ming riu. Ele lançou sua técnica de movimento e seguiu na direção em que o pássaro vermilhão seguia. O pássaro vermilhão era extremamente rápido, Lin Ming era muito mais lento. Após um incenso, o pássaro vermilhão já havia desaparecido além do horizonte. Lin Ming temia que o pequeno garoto flamejante voltasse, então ele avançou a toda velocidade e ficou perto do chão. Ele continuou mudando de direção no meio do voo e lentamente desceu em uma parte densa com arbustos no pântano. A grama grossa do pântano das águas negras tinha cerca de 10 pés de altura, não era muito menor do que uma árvore normal. Uma vez que uma pessoa se escondesse ali dentro, era semelhante a uma pedra que caía no mar. Era simplesmente impossível saber por onde começar a procurar. Lin Ming encontrou um lugar relativamente seguro na grama alta, tirou uma pedra de verdadeira essência e começou a meditar enquanto restaurava a sua verdadeira essência. Ele converteu toda a sua respiração dentro de si mesmo e se escondeu completamente do mundo. Mesmo um mestre de artes marciais que investigasse a força da alma teria dificuldade em descobri-lo. Depois de um par de horas, a noite começou a cair. No pântano das águas negras, a noite era o período mais perigoso. Lin Ming tinha que restaurar suas forças o mais rápido possível. Uma hora depois, houve o som de uma explosão à medida que a pedra de verdadeira essência estourou. Lin Ming abriu os olhos de sua meditação. Seu poder de trovão e fogo foi restaurado e ele também recuperou sua verdadeira essência.
À medida que a noite escura caía sobre o mundo, insetos venenosos e cobras começavam a rastejar da grama do pântano das Águas Negras. Mas, como Lin Ming podia voar, ele não se importava muito com isso. Ele calculou que ele estava na zona central do pântano das Águas Negras. O pântano das Águas Negras tinha 1000 milhas de comprimento e largura. Se Lin Ming voltasse em seus passos, ele poderia retornar à tribo Pântano Negro. Se ele continuasse em frente, então ele alcançaria a montanha Choque do Trovão em outras 8 ou 9 mil milhas. Originalmente, Lin Ming tinha planejado ir à montanha Choque do Trovão depois de matar Shiguda, a fim de ver se havia algo de interesse lá. Nai disse que grama-trovão crescia na montanha Choque do Trovão. A grama-trovão de um século de idade valia um pouco de dinheiro. Mas, mesmo um mestre do reino Outian não se atreveria a escalar precipitadamente a montanha. Eles só pesquisariam em torno da periferia de montanha Choque do Trovão. Lin Ming não acreditava que seu próprio poder superasse o de um mestre do reino Outian. Se ele fosse à montanha Choque do Trovão, também iria procurar nas bordas. A menos que ele quisesse explorar os segredos de montanha Choque do Trovão, não havia motivo para escalar a montanha. A noite escura era como uma cortina iluminada pela lua brilhante. Lin Ming correu para o topo da grama com passos rápidos, subindo uma centena de pés com cada toque de seu pé. Quando ele estava a poucas centenas de milhas da montanha Choque do Trovão, Lin Ming já podia ver uma enorme sombra iluminada pelo pálido luar. Era como um gigante titânico. No pico da montanha mais alta, a luz branca acendia constantemente. Este era o incontável relâmpago do trovão. No topo da montanha Choque do Trovão, o trovão nunca deixaria de cair. Nem mesmo em 10.000 anos. A montanha Choque do Trovão era a montanha mais alta dentro da região selvagem do sul. O seu pico mais famoso tinha mais de 100.000 pés de altura e atravessava o céu. Este pico era maior do que as nuvens e experimentava chuva e neve durante todo o ano. Os céus do continente da queda do céu eram divididos em 6 camadas. A camada sob as nuvens era chamada cúpula celeste. Era onde se formava a chuva, neve e granizo. Não havia nada de especial sobre a cúpula celeste. Além de estar um pouco frio nos locais mais altos, qualquer pessoa poderia sobreviver na cúpula celeste. 9.000 pés acima das nuvens era o equilíbrio celeste. Aqui, fortes ventos celestiais sopravam infinitamente. Mesmo uma águia do vento celestial teria dificuldade em voar no equilíbrio celeste. 30.000 pés acima das nuvens eram o caos celeste primordial. Aqui, os elementos de metal, madeira, água, fogo, terra, trovões e vento existiam em seus estados completos e enérgicos. Era um lugar incomparavelmente opressivo. Mesmo um artista marcial no reino Xiantian, se exposto ao caos celeste primordial, seria morto por essa energia de origem mortal. A altitude máxima de 100.000 pés da montanha Choque do Trovão chegava próxima ao caos celeste primordial. Como o cume era composto quase todo de um minério magnético, ele conseguia atrair o poder dos trovões do caos celeste primordial e, assim, formando intermináveis trovões. É por isso que Montanha Choque do Trovão era nomeada assim. Lin Ming adivinhou que, uma vez que o trovão atingia o pico sem fim da Montanha Choque do Trovão, havia uma grande possibilidade de que existisse uma alma-trovão lá. Mas mesmo um mestre do reino Outian só podia avançar na montanha ao seu próprio risco. Uma vez que sua força não estava no nível de um mestre do reino Outian, não havia nenhuma esperança em obter a alma-trovão. Mesmo assim, Lin Ming ainda queria fazer uma viagem, ver o que era tão aterrador sobre Montanha Choque do Trovão e ver se havia alguma possibilidade de obter uma alma-trovão. 2 horas depois, Lin Ming chegou à base de Montanha Choque do Trovão. Ele descobriu que na verdade havia uma tribo ali. Embora não houvesse muita luz neste momento, as pessoas da tribo já começaram a acordar para se preparar para o seu dia de trabalho. Os fazendeiros levavam suas ferramentas e os comerciantes empunhavam suas mercadorias.
Eles dizem que existem lagartos trovão em todo lugar da montanha choque do trovão. Não temem que uma besta viciosa queira atacar eles a qualquer momento? Perguntou-se Lin Ming. Ele procurou uma pousada para que pudesse descansar e verificar a situação antes de decidir se queria subir a montanha. Depois de entrar na pousada, Lin Ming varreu com a força da sua alma. Para sua surpresa, ele descobriu que existiam muitos mestres de artes marciais na pousada. Mesmo o estalajadeiro tinha um cultivo no umbral estágio do treinamento corporal. Essas pessoas estavam aqui por causa da grama trovão. Jovem herói, você está aqui para a montanha choque do trovão. O estalajadeiro sorriu quando perguntou a Lin Ming. Milímetro. Lin Ming assentiu. Ele já tirou a capa do rosto e baixou seu cultivo para o estágio de treinamento das vísceras. Este foi o cultivo que um gênio na idade de Lin Ming deveria ter. Mesmo que o xamã da tribo Verme de Fogo tenha chegado aqui, ele não conseguiria encontrá-lo. Ah, heróis realmente são jovens. O jovem herói é tão novo, mas já alcançou o estágio de treinamento das vísceras. Impressionante, impressionante. Mas é perigoso ir à montanha choque do trovão apenas no estágio de treinamento das vísceras. Ir para uma pequena experiência está bem, mas se você deseja escolher algum grama trovão, pode ser um pouco demais. Ao ouvir essas palavras, Lin Ming estava feliz. Ele precisava de alguma informação sobre montanha choque do trovão, mas parecia que o estalajadeiro estava bem informado sobre isso. Ele perguntou: que uso existe para a grama trovão? Por que tantas pessoas arriscam suas vidas para se aventurarem na montanha para escolhê-la? Na opinião de Lin Ming, a grama trovão devia ser valiosa para o artista marcial com o atributo do trovão. Mas esse tipo de artista marcial era muito raro e a demanda por grama trovão não deveria ser tão alta. O estalajadeiro ficou surpreso, suas bochechas ficaram com uma cor estranha. Esta criança era bastante interessante. Ele ainda não sabia o porquê as pessoas vinham e ainda veio a montanha choque do trovão. Ele disse: a grama trovão contém o poder do trovão. Eles podem ser refinados com técnicas secretas e transformados em miçangas trovão que são usadas para ferir os outros. O poder das miçangas trovão feitas por uma grama trovão de 50 anos é bastante considerável. O poder do miçangas trovão feito de grama trovão de 100 anos é ainda mais surpreendente. Na região selvagem do sul, há guerras constantes causadas pela instabilidade e pelo caos. Os militares estão dispostos a adquirir uma grande variedade de miçangas trovão para equipar o exército. Elas são comparáveis às setas mais poderosas. Então é assim, murmurou Lin Ming enquanto ele aprendia. O estalajadeiro disse: eu tenho um folheto aqui que fala sobre os conceitos básicos de montanha choque do trovão e lugares notáveis. O jovem herói pode comprar um por 50 taias de ouro. Bom? Lin Ming ficou bastante feliz em pagar o dinheiro. Ele recebeu o folheto de introdução à montanha choque do trovão. A região selvagem do sul não possuía nenhum processo de impressão universal em madeira, de modo que o folheto era manuscrito. Depois que Lin Ming leu o folheto, ele finalmente entendeu por que mesmo os mestres do reino Outian ficavam na base da montanha. Na análise final, a razão era por causa do lagarto trovão. Não era um exagero dizer que o lagarto do trovão era a besta viciosa mais feroz na região selvagem do sul. Um lagarto era conhecido como uma cobra de 4 patas. Como disse o ditado, uma cobra nascida com 4 pernas é um dragão de inundação. Um dragão de inundação com 2 chifres é um dragão. Os lagartos tinham semelhanças com os dragões de inundação. E os lagartos do trovão também possuíam a linhagem dos dragões de inundação. O poder de uma besta viciosa com a linhagem de uma besta santa poderia ser imaginado. Na base da montanha choque do trovão, existiam muito poucos lagartos do trovão e dos poucos que havia, eles só tinham a linhagem sanguínea muito fraca e impura. Esses lagartos eram cobertos com cores brancas e cuspiam raios brancos.
Sua força variava do estágio de alteração dos músculos ao estágio de forjamento ósseo. Quanto mais alto fosse, mais formidáveis os lagartos do trovão se tornaram. No lado da montanha, as escamas dos lagartos do trovão começavam a ficar vermelhas. Esses lagartos trovão cuspiram relâmpagos vermelhos. A força do lagarto trovão vermelho era igual a um artista marcial do período de condensação de pulso. Mais fortes eram os lagartos trovão azuis. Sua força era igual ao reino Outian. Era dito que no cume, existia um lagarto trovão roxo, cuja força era igual a um artista marcial no reino Xiantian. Ao ver isso, Lin Ming ofegou. Ele nunca viu um artista marcial no reino Xiantian antes. Ele não pensou que na montanha choque do trovão, haveria uma existência igual a um artista marcial no reino Xiantian. Se realmente houvesse um lagarto trovão roxo, então o relâmpago que eles produziam poderia derrubar e até transformar um artista marcial no reino Outian em cinzas. Pensando nisso, Lin Ming franziu a testa. Comparado com um artista marcial comum, ele teve uma vantagem. Isso ocorria porque ele tinha uma alma do trovão dentro dele, então ele não temia muito o trovão. Mas só porque ele não temia demais não significava que ele estava completamente sem medo. Há apenas várias horas, Lin Ming enfrentou o pequeno garoto flamejante. O fogo do garoto flamejante era capaz de feri-lo. Isso ocorria porque o inimigo também tinha uma essência de chama dentro dele e era uma essência de chama que era mais forte do que aquela dentro das sementes do deus herege que Lin Ming possuía. Portanto, Lin Ming não conseguiu controlar a chama dos inimigos. Na montanha choque do trovão, tenho uma habilidade muito maior de sobreviver do que um artista marcial normal. Mas se eu quiser correr para o topo, ainda há uma distância muito distante. Primeiro eu irei à base de montanha choque do trovão. Depois, vou ver o quão alto eu posso escalar.